Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais frequente na nossa prática clínica. O que acontece quando interrompemos os agonistas de receptor GLP-1? Medicamentos que hoje em dia cada vez mais usados no tratamento da obesidade e também da diabetes. Sabemos que fármacos como o semaglutide, o liraglutide ou o tirzepatida permitem perdas de peso muito significativas e melhorias claras no controle metabólico, no controle glicémico e no risco cardiovascular. Mas há uma pergunta que surge cada vez mais vezes nas nossas consultas. Seu doutor, seu doutora, o que é que acontece quando eu parar estes fármacos, estes medicamentos? Ou será que temos que os tomar para o resto da vida? É precisamente esta questão que o estudo que eu vos trago hoje, uma revisão sistemática e meta-análise publicada recentemente em dezembro na eClinical Medicine, tenta responder. A pergunta de investigação é simples, mas clinicamente realmente relevante. Qual é a magnitude do rebound metabólico e cardiovascular após a descontinuação dos análogos de GLP-1 em pessoas com obesidade ou diabetes? Esta pergunta realmente é pertinente porque, na vida real, muitos doentes interrompem estes fármacos, seja pelo custo elevado que estes fármacos ainda têm, seja às vezes pela difícil tolerância gastrointestinal, ou então simplesmente, digamos, por questões de adesão terapêutica, ou até às vezes por decisão clínica. No entanto, as orientações clínicas focam-se sobretudo em como iniciar e titular estes medicamentos, dizendo ainda muito pouco sobre como e quando os suspender ou o que ocorre após essa suspensão. Perceber isso, no fundo, é fundamental para podermos aconselhar e informar corretamente os nossos pacientes e planear estratégias até de prevenção do eventual rebound metabólico. Os autores realizaram então uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Foram incluídos 18 ensaios clínicos, com um total de 3.771 participantes, envolvendo pessoas com obesidade, diabetes tipo 2 e, em menor número, pessoas também com diabetes tipo 1. Todos os estudos tinham 3 características essenciais. Primeiro, os doentes tinham sido tratados com análogos de GLP-1 durante pelo menos 12 semanas. Segundo, existia um período de follow-up após a interrupção do tratamento também de pelo menos 12 semanas. E terceiro, estavam disponíveis dados comparáveis do final do tratamento e após a suspensão. Os autores analisaram alterações do peso, índice de massa corporal, perímetro da cintura, hemoglobina A1C, glicemia em jejum, pressão arterial e perfil lipídico, usando modelos de efeitos aleatórios e avaliando também o risco de viés com ferramentas robustas como o ROB 2.0 e o GRADE. Vamos então ao essencial dos resultados. Antes de mais, podemos afirmar que os resultados são consistentes e clinicamente relevantes. Nas pessoas com obesidade, a interrupção dos análogos de GLP-1 levou em média a um aumento de peso de cerca de 5,6 kg. Houve também um aumento do perímetro da cintura, do índice de massa corporal, da pressão arterial sistólica, da glicemia em jejum e da hemoglobina A1C. Ou seja, verificou-se uma reversão clara de muitos dos benefícios alcançados durante o tratamento. Nos doentes com diabetes tipo 2, o ganho médio de peso foi menor, cerca de 2 kg, mas o aumento da hemoglobina A1C foi mais marcado, em média cerca de 0,65%. E isto é, digamos, um valor clinicamente relevante e suficiente para retirar muitos doentes de objetivos terapêuticos previamente alcançados.
Um dado importante é o efeito do tempo após a suspensão, ou seja, quanto maior foi o período de follow-up, o seguimento após a suspensão dos fármacos, maior foi o rebound metabólico. De certa forma, este é um efeito esperado, mas agora aqui observado na prática e é importante termos em consideração. Por exemplo, em estudos com mais de 26 semanas após a interrupção, o ganho ponderal foi claramente superior. Outro aspecto interessante prende-se com o fármaco utilizado. O semaglutide esteve associado a um rebound de peso, de perímetro de cintura e da pressão arterial mais acentuado do que o liraglutide. Como em qualquer trabalho científico, é importante termos em consideração algumas limitações, e aqui também temos algumas, para interpretar os resultados com rigor e sentido crítico. A primeira limitação prende-se com a heterogeneidade elevada entre os estudos incluídos. Existiam diferenças relevantes no tipo de população, nos fármacos utilizados, na duração do tratamento e no tempo de follow-up após a suspensão. Embora os autores tenham usado modelos estatísticos adequados para lidar com esta variabilidade, ela reduz a precisão absoluta das estimativas. Em segundo lugar, devemos ter em consideração também que a maioria dos ensaios clínicos não foi desenhada originalmente para estudar a descontinuação dos análogos GLP-1. Os dados pós-suspensão surgem, no fundo, como análises secundárias, o que limita, de certa forma, a profundidade da informação disponível sobre esse período. Outra limitação é a escassez de dados sobre intervenções no estilo de vida durante a fase pós-suspensão. Em muitos estudos, não é claro se os doentes mantiveram acompanhamento nutricional, exercício estruturado ou outras estratégias comportamentais, fatores que também podem influenciar significativamente o rebound metabólico. Apesar destas limitações, a consistência dos resultados e a qualidade metodológica global dos ensaios incluídos conferem robustez às conclusões principais. Então, a principal conclusão deste estudo é clara. A interrupção dos análogos GLP-1 está associada a um rebound metabólico consistente, previsível e clinicamente significativo. Estes resultados reforçam a ideia de que a obesidade e a diabetes são doenças crónicas, como bem sabemos, e que os benefícios farmacológicos não se mantêm automaticamente após a suspensão do tratamento. Por outro lado, podem também reforçar a necessidade de estratégias para gerir estes pacientes e para tentarmos minimizar este rebound. Um outro aspecto relevante e que devemos ter em consideração é que o rebound metabólico observado não parece ser apenas um regresso, de certa forma, a maus hábitos por parte dos pacientes, mas sim o resultado de mecanismos fisiológicos complexos, incluindo alterações hormonais do apetite e da homeostasia energética. E isto também é importante termos isto em consideração, até para comunicarmos aos nossos pacientes e minimizar eventuais sentimentos de culpa por parte dos nossos pacientes. Então, de um ponto de vista de implicações para a nossa prática clínica, o que é que isto muda, digamos, no nosso dia a dia? Primeiro, muda a forma como comunicamos com os nossos pacientes. Devemos explicar desde o início que estes fármacos não são soluções temporárias, mas sim parte de uma estratégia de longo prazo. Segundo, obriga-nos a planear melhor a eventual descontinuação. Parar abruptamente pode não ser a melhor opção para todos os doentes. Estratégias de transição, manutenção com outros fármacos, reforço estruturado de intervenção no estilo de vida ou seguimento mais próximo destes pacientes podem ser essenciais. Terceiro, este estudo deve influenciar guidelines futuras. Não basta discutir quando iniciar análogos GLP-1, é igualmente importante definir quando, como e a melhor forma de o fazer, a eventual suspensão destes fármacos. E isso deve passar a estar incluído também nas guidelines. Por fim, este estudo também nos lembra que tratar a obesidade e diabetes não é apenas prescrever um medicamento eficaz, mas
é mais do que isso, é um acompanhar dos nossos pacientes ao longo de todo um percurso terapêutico. De certa forma, podemos dizer que este estudo nos ajuda a ter conversas mais informadas e mais realistas com os nossos pacientes. Caros colegas, espero que este episódio vos tenha sido útil e, se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos. E, como sempre, cá estaremos no nosso podcast MG Familiar, onde a evidência científica encontra a nossa prática clínica do dia a dia. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.